Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12, Novos Céus e Nova Terra. Durante a aula, nós vamos explicar que todas as coisas na terra serão renovadas. Também nós vamos saber que haverá novos céus e nova terra. No final da aula, nós vamos mostrar o que será a Nova Jerusalém. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos a estudar o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no primeiro trimestre do ano de 2016. Quero pedir para você subscreva no meu canal, visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Também lá no site você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Sabe aquelas canções que nós cantamos na Escola Bíblica Dominical? Lá no site tem tanto a letra quanto a música. Esses slides que você vê na sua tela, você pode baixar gratuitamente lá no site, para você dar a sua aula ou estudar juntamente conosco a Palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, Novos Céus e Nova Terra. Que maravilha! É este desejo, é a vontade, é a ansiedade que a igreja tem de logo ir morar com o Senhor nos novos céus e na nova terra. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5, também versículos 24 a 27. O primeiro versículo do Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O versículo 2, João diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O versículo 4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O versículo 24 do capítulo 21 diz assim: E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. O versículo 27 diz:
e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, meu amado irmão, e aí, meu amigo, o seu nome está escrito no livro da vida? Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, corra aos pés do Senhor Jesus e peça: Senhor, eu quero o meu nome escrito no livro da vida. O que eu devo fazer? Qual o que eu devo fazer com a minha vida? O que eu posso fazer, Senhor? Com certeza, Deus te orientará através do Espírito Santo e logo você dirá: o meu nome agora também está escrito no livro da vida. O texto áureo da nossa lição está no livro do profeta Isaías, capítulo 65, e o versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A verdade prática: os crentes viverão eternamente com Jesus Cristo na cidade santa, a Nova Jerusalém. Na introdução da nossa lição, diz assim, que o Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. Para os crentes, Deus está preparando um lugar novo, a Nova Jerusalém, a cidade santa, onde vão morar os remidos do Senhor. Na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3 e o versículo 13, ele disse: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Ainda a introdução nos diz: como consequência da queda de Adão pelo pecado, toda a terra recebeu uma sentença de juízo. É o que está em Gênesis capítulo 3 e o versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra será restaurada como no princípio. Apocalipse 21 e o versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro ponto da nossa lição: todas as coisas serão renovadas. Primeiro item: Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente refere-se ao espaço sideral, indicando que a morada de Deus já existia acima dos céus. Os Salmos de número 11 e o verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O segundo item do primeiro ponto diz que a renovação divina dos céus. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. O livro do profeta Isaías, no capítulo 34, versículo 4: e todo o exército dos céus se dissolverá,
e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Apocalipse 21 e o verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Uma observação: tudo será transformado em um lugar perfeito e magnífico, adequado à glória do céu. O apóstolo Pedro descreveu como a esperança de todos os remidos. Na sua segunda carta, no capítulo 3 e o versículo 13, Pedro diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. A síntese do tópico 1 diz: Deus, o Criador, vai renovar todo o universo. Portanto, o universo que hoje você pode contemplar, que hoje você pode conhecer, que hoje você pode ver, não o será depois que Deus renová-lo. O segundo ponto da nossa lição: novos céus e nova terra. O primeiro item diz: em Cristo, céus e terra serão congregados. Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Pedro nos mostra que o propósito de Deus é uma nova criação. Na sua segunda carta, no capítulo 3 e o versículo 10, ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isaías, no capítulo 66, e o versículo 22, ele diz: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Em Cristo, céus e terra serão congregados. A igreja do Senhor até hoje tem sofrido intensas perseguições, mas chegará o tempo em que não mais haverá perseguições, nem mesmo recordações das coisas passadas. Hebreus capítulo 11, versículo 36 a 39 diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. É o que o escritor do livro de Hebreus disse. A igreja do Senhor até hoje tem sofrido, mas chegará um dia que a igreja do Senhor Jesus viverá com Ele para sempre. A igreja estará com o Senhor para sempre, vivendo e desfrutando das belezas, desfrutando da alegria, desfrutando da paz que haverá nos novos céus e na nova terra, na nova cidade, na nova Jerusalém. A síntese do tópico 2 diz: o Todo-Poderoso vai preparar
novos céus e nova terra. Quem está preparando novos céus e nova terra? O Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele está a preparar novos céus e nova terra. O terceiro ponto da nossa lição fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o primeiro item, diz que foi preparada no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Às vezes, hoje, nós temos muitas dificuldades para estarmos em uma vida contínua de comunhão com Deus, uma vida contínua de relacionamento com Deus. Às vezes nós somos tentados a não ter essa comunhão com Deus. Quantas vezes nós temos sofrido tentações, quantas vezes nós pensamos até em parar, mas parar para quê? Porque a comunhão com Deus é maravilhosa, o relacionamento com Deus é glorioso. Na Nova Jerusalém não haverá nada disso. Nós estaremos em um lugar santo, em plena comunhão com Deus, em pleno relacionamento com Deus, sem sofrer mais nenhuma tentação, sem sofrer mais nenhuma perseguição. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 nos diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ali encontraremos uma linda praça, e a árvore da vida às margens do rio da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Só os que têm o seu nome escrito no livro da vida poderão entrar nesta linda cidade, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Os muros e as 12 portas da cidade. João viu um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes das 12 tribos de Israel estavam escritos sobre cada porta. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 13. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. Cada porta na Nova Jerusalém é uma pérola. A praça é de ouro puro como vidro transparente. O muro é de jaspe, semelhante a vidro puro. Apocalipse capítulo 21, versículos 18 a 21 nos diz: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso,
ou 1/10 jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Os muros e as 12 portas. Os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Deus está aqui honrando, Deus está aqui nestas portas, Deus está abençoando, Deus está dando a Abraão um glorioso galardão, uma recompensa, está abençoando mais uma vez Abraão. Romanos capítulo 9, versículo 27 diz: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Israel, descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora sendo recompensado por Deus, tendo nas suas portas uma representatividade da fidelidade dele para com Deus. Na Nova Jerusalém não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 nos diz: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26, ele diz: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. A nova Jerusalém já existe no céu. É a cidade que Abraão buscou e que todo o povo de Deus continua a buscar, preparando a sua vida com a santidade, com a santificação, com uma vida na presença de Deus. Buscamos esta gloriosa cidade, a Nova Jerusalém. O terceiro item do terceiro ponto, os 12 fundamentos da cidade, que está descrito em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 14. João viu a cidade com 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a igreja de Cristo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade de Deus, da verdade do Senhor. A doutrina dos apóstolos representa a mensagem de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, perseveravam naquilo que os apóstolos ensinavam. E os apóstolos, eles ensinavam o que Jesus lhes havia ensinado, o que Jesus lhes havia pregado. Agora os apóstolos ensinavam a igreja, e a igreja vivia nos ensinos que os apóstolos davam, que era o ensino de Cristo. Também eles permaneciam no partir do pão e nas orações. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus não é o templo, a casa de Deus não são as 4 paredes, a casa de Deus é a igreja do Senhor.
Você deve ser a casa de Deus. Eu devo ser a casa de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor, que é a coluna e a firmeza da verdade. Veja a responsabilidade minha como igreja, a sua responsabilidade como igreja. Nós devemos ser a coluna da verdade, nós devemos ser a demonstração da verdade de Deus para um mundo que vive na mentira, que vive na corrupção. A igreja deve ser a verdade, anunciando a verdade, falando a verdade, vivendo a verdade de Deus em suas vidas. O quarto ponto, o quarto item: ali não haverá mais tristeza. A tristeza da morte é a mais difícil de se passar. Na Nova Jerusalém não haverá mortes, não haverá lágrimas, porque não haverá lutos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque o Senhor destruirá a morte. O Senhor lançará a morte, o inferno, o diabo no lago de fogo. Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A Nova Jerusalém descerá do céu e será fonte de luz para iluminar as nações. Apocalipse capítulo 21, versículos 23 e 24 nos diz: e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. O quinto item do terceiro ponto: não haverá pecado e nem pecadores na Nova Jerusalém, porque no céu não entra pecado, e se não entra pecado, também não entra pecadores. A Nova Jerusalém é de cima, é a cidade de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ali, na Nova Jerusalém, não haverá maldição. Os corruptos estarão no lago de fogo, os ímpios ficarão de fora. Os salvos viverão na santa cidade, e os não salvos viverão no inferno. Apocalipse capítulo 22, o versículo 15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A síntese do tópico 3 nos diz que todos os crentes vão habitar com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Portanto, estejamos preparados, portanto, estejamos convictos da nossa salvação, a cada dia melhorando, a cada dia buscando estar com uma vida santa na presença de Deus, para que possamos um dia estar na Nova Jerusalém, e ali nós regozijarmos, e ali nós viveremos felizes e alegres para todo sempre nesta cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até o próximo estudo da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em o nome
de Jesus.